Bem-vindo ao Vita Plena Sênior, um espaço dedicado a quem quer viver mais, melhor e com autonomia. Antes de começarmos este conteúdo que vai mudar a forma como você cuida da sua saúde, já clique no botão de seguir a nossa página e ative o sininho de notificações. Assim, você garante que não vai perder nenhuma das nossas dicas exclusivas para manter sua vitalidade em dia. Você já sentiu ao final de um longo dia que suas pernas pesam 1 tonelada? Aquela queimação persistente, como se o sangue estivesse lutando para subir, enquanto você só consegue pensar em descansar. Pior que a dor física é o peso emocional. O desconforto de olhar no espelho e ver marcas roxas e saltadas, ou o medo constante de uma complicação mais grave, como uma trombose. Se você já tentou de tudo e ouviu que a solução é apenas uma cirurgia cara, ou aceitar o passar dos anos, pare agora. O que vou te revelar hoje é um protocolo de apenas 5 minutos que está deixando médicos e especialistas em circulação absolutamente chocados. Prepare-se, porque a sua liberdade de caminhar sem dor começa exatamente agora. Essa dor que você sente não é apenas um sinal físico, ela carrega um peso que pouca gente entende. É aquela hesitação antes de escolher uma roupa, o braço que puxa a saia para baixo, ou a decisão de não ir à praia para não ter que lidar com os olhares de curiosidade ou pena sobre as suas pernas. Por muito tempo, você pode ter acreditado que essas veias aparentes eram apenas um defeito estético, uma herança genética injusta ou um presente cruel do envelhecimento. Mas a verdade é que as varizes são o grito de socorro do seu sistema circulatório. O medo é um companheiro silencioso nessa jornada. O medo de que aquela mancha escura mude de cor. O medo de que a dor te impeça de brincar com seus netos, ou o pavor real de que um coágulo se desprenda. Você se sente presa em um corpo que parece estar falhando, e a pior parte é a sensação de impotência diante das soluções tradicionais que parecem não funcionar para você. Talvez você sinta que está perdendo a sua feminilidade ou a sua vitalidade, escondendo-se atrás de calças largas mesmo no calor escaldante. Mas entenda uma coisa: a culpa de estar nessa situação não é sua. Você foi ensinada a tratar apenas o que aparece na superfície, ignorando a raiz do problema. E é justamente esse ciclo de esconder e sofrer que vamos quebrar hoje, porque o que você precisa não é de mais um disfarce, mas de uma solução que devolva à saúde as suas veias de dentro para fora. Agora que entendemos o peso emocional que você carrega, precisamos encarar uma realidade desconfortável. Porque, mesmo com tantas farmácias e propagandas, o problema das varizes parece nunca ter fim. Talvez você já tenha gasto pequenas fortunas em cremes que prometem milagres em uma semana. Você aplica o produto, sente aquele frescor momentâneo, mas, depois de algumas horas, a dor volta e as marcas continuam lá. Isso acontece porque esses cremes tratam a pele, a camada externa, enquanto o verdadeiro problema está acontecendo metros abaixo, na pressão interna das suas veias. E quanto às meias de compressão? Elas têm o seu valor, é verdade, mas convenhamos, elas são difíceis de colocar, são quentes e, no fundo, funcionam como um curativo improvisado. Elas apertam por fora para compensar a fraqueza de dentro, mas não ensinam o seu corpo a bombear o sangue por conta própria. É como tentar segurar uma represa rachada usando apenas as mãos. É exaustivo e insustentável a longo prazo. Muitas pessoas também depositam todas as esperanças em procedimentos cirúrgicos. Mas o que poucos médicos admitem abertamente é que a cirurgia remove a veia doente, mas não cura o sistema. Se a causa raiz, a falha na pressão e o sedentarismo vascular não for corrigida, o seu corpo simplesmente encontrará outra veia para sobrecarregar, e daqui a 2 ou 5 anos, você estará de volta ao ponto de partida, com novas varizes e as mesmas dores. O sistema médico tradicional muitas vezes foca no lucro da doença e não na simplicidade da cura. Eles querem que você dependa de tratamentos paliativos para sempre. Mas para parar de sofrer de verdade, você precisa parar de olhar para a superfície e começar a entender a mecânica do seu fluxo sanguíneo. Precisamos reverter a estagnação e não apenas maquiar o sintoma. E é exatamente por isso que o método que vou te apresentar agora é tão revolucionário
Ele não depende de produtos externos, mas sim de uma ativação biológica que você já possui, mas que está adormecida. Você pode estar se perguntando: se existe algo tão eficiente, por que meu médico nunca me contou isso? A resposta é mais simples e, ao mesmo tempo, mais surpreendente do que você imagina. A ciência médica moderna é incrível para emergências, mas, quando se trata de condições crônicas como as varizes, ela muitas vezes ignora soluções naturais em favor de protocolos lucrativos. No entanto, tudo mudou quando um grupo de pesquisadores decidiu observar algo que estava bem diante dos nossos olhos, mas que ninguém dava a devida importância. Eles começaram a investigar por que certas populações rurais que caminham descalças ou realizam movimentos repetitivos de inclinação praticamente não apresentam casos de varizes, mesmo em idades avançadas. Enquanto isso, em nossas cidades, pessoas de 30 anos já sofrem com pernas pesadas. O que eles descobriram foi um interruptor biológico que todos nós possuímos, mas que o estilo de vida moderno simplesmente desligou. Essa descoberta acidental mostrou que o problema não era a fraqueza das veias em si, mas a perda de sincronia entre o coração e as extremidades. Quando esses dados foram apresentados em um congresso internacional de angiologia, o choque foi geral. Afinal, os resultados mostravam que exercícios de altíssimo impacto ou cirurgias invasivas não eram a única saída. Existia um caminho mais curto, um protocolo de ativação que levava apenas 5 minutos e que utilizava a própria gravidade a favor do corpo, em vez de lutar contra ela. Médicos mais tradicionais ficaram incrédulos, pois isso colocava em xeque a necessidade de muitos tratamentos caros que eles prescreviam diariamente. A grande revelação é que suas veias não estão velhas ou estragadas. Elas estão apenas sufocadas por um acúmulo de pressão que o seu corpo esqueceu como liberar. Essa técnica, que foi refinada a partir dessa observação científica, foca em reeducar o sistema de retorno venoso sem a necessidade de aparelhos de academia ou remédios fortes. É uma abordagem que devolve o poder para as suas mãos. Agora que o segredo foi exposto e a ciência comprovou a eficácia dessa ativação, não há mais volta. Você está prestes a entender como esse mecanismo simples pode ser a chave para você nunca mais sentir o peso de pernas cansadas. E para compreender como aplicar isso, você precisa primeiro conhecer o motor secreto que você tem no corpo. Para entender como você vai se livrar das dores e do inchaço, você precisa conhecer o seu segundo coração. Poucas pessoas sabem, mas nosso coração principal é ótimo para enviar o sangue cheio de oxigênio para baixo, até a ponta dos pés. A gravidade ajuda nesse processo. O grande desafio começa na volta. O sangue precisa subir das pernas contra a força da gravidade, até chegar novamente ao peito. É uma subida íngreme e difícil. E quem é o verdadeiro responsável por empurrar esse sangue de volta para cima? Não é o coração que você tem no peito, mas sim os músculos da sua panturrilha. Na medicina, chamamos a panturrilha de bomba periférica. Toda vez que você caminha ou movimenta os pés, esse músculo se contrai e aperta as veias, funcionando como um pistão que empurra o sangue para o alto. Dentro das suas veias, existem pequenas válvulas que agem como portas de sentido único. Elas abrem para o sangue subir e fecham para ele não descer. O problema das varizes começa quando essa bomba, a sua panturrilha, fica fraca ou preguiçosa. Quando passamos muito tempo sentados ou em pé sem nos movimentar corretamente, a panturrilha para de bombear. O sangue sem força para subir começa a se acumular lá embaixo. Esse acúmulo gera uma pressão enorme, fazendo com que aquelas válvulas que deveriam ser firmes comecem a falhar e a vazar. É exatamente como uma mangueira de jardim que está entupida em uma ponta. A pressão aumenta tanto que a borracha começa a estufar e criar bolhas. Essas bolhas são as varizes que você vê na superfície. A ciência por trás do protocolo que você vai aprender hoje foca exatamente em acordar esse segundo coração. Não se trata de correr uma maratona ou passar horas na academia. Trata-se de movimentos de microativação. Estudos de hemodinâmica mostram que certos ângulos de movimento do tornozelo conseguem esvaziar os lagos de sangue acumulados nas veias profundas
de forma quase instantânea. É como se você estivesse limpando os canos do seu sistema circulatório, permitindo que o sangue flua livremente de novo. Quando você reativa essa bomba natural, a pressão nas paredes das veias diminui, o inchaço desaparece e aquela sensação de pernas de chumbo some em questão de minutos. Agora que você entende a engenharia por trás das suas pernas, chegou a hora de colocar as mãos na massa, ou melhor, os pés no chão, e aprender o protocolo de 5 minutos na prática. Chegou o momento de você retomar o controle da sua circulação. Este protocolo foi desenhado para ser feito em qualquer lugar, seja na sua sala, no escritório ou até mesmo esperando em uma fila, e você não precisa de nenhum equipamento. O segredo aqui não é a força, mas a precisão e o ritmo. Vamos dividir esses 5 minutos em 3 fases simples que vão transformar a dinâmica do seu fluxo sanguíneo. A primeira fase é a descompressão inicial. Comece sentada ou em pé, com os pés bem apoiados no chão. Você vai elevar os calcanhares o máximo que puder, sentindo a contração no centro da panturrilha, e depois descer lentamente. Mas aqui está o detalhe que os médicos descobriram. Ao descer, não encoste o calcanhar totalmente no chão. Mantenha uma leve tensão. Faça isso por 60 segundos. Esse movimento constante age como uma drenagem mecânica, forçando o sangue que estava parado nos tornozelos a subir para a região dos joelhos. A segunda fase, que dura mais 2 minutos, é a ativação das válvulas. Agora, você vai alternar o peso. Suba na ponta dos pés e, ao descer, levante a ponta dos pés, apoiando-se apenas nos calcanhares. Esse movimento de gangorra é fundamental porque trabalha não apenas a panturrilha, mas também os músculos anteriores da canela. Essa ação conjunta cria um efeito de vácuo nas veias profundas, puxando o sangue para cima com muito mais eficiência. É como se você estivesse resetando as válvulas que estavam preguiçosas. Se sentir um leve calor na região, comemore. É o oxigênio voltando a circular em áreas que estavam estagnadas. A terceira e última fase é a sincronização respiratória, nos 2 minutos finais. Enquanto continua o movimento de subir e descer os calcanhares, você vai inspirar profundamente pelo nariz, expandindo o abdômen e soltar o ar lentamente pela boca. Por que isso é importante? Porque a sua respiração cria uma pressão negativa no seu tórax, que funciona como um aspirador de pó para o sangue das pernas. Você está empurrando por baixo com os músculos e puxando por cima com os pulmões. Ao completar esses 5 minutos, você notará algo imediato: a sensação de leveza. Aquela pulsação desconfortável diminui porque você acabou de aliviar a pressão hidráulica das suas veias. É um alívio que começa no nível celular e se reflete no seu bem-estar geral. Mas, para que esse resultado seja duradouro e não apenas um alívio momentâneo, você precisa ver o que aconteceu com quem transformou esses 5 minutos em um hábito diário. Os resultados vão além da dor. Eles devolvem a dignidade de quem achava que nunca mais teria pernas saudáveis. Você pode estar pensando, isso parece simples demais para ser verdade. E eu te entendo perfeitamente. Afinal, fomos condicionados a acreditar que problemas complexos exigem soluções dolorosas e caras. Mas os resultados de quem aplicou essa ativação de 5 minutos falam por si só. Imagine a história da Dona Maria, que aos 62 anos já tinha desistido de usar suas sandálias favoritas porque seus tornozelos estavam sempre inchados e escuros. Após apenas 2 semanas aplicando esse protocolo de sincronia respiratória e ativação da panturrilha, ela nos contou, emocionada, que o inchaço desapareceu e pela primeira vez em anos, ela conseguiu caminhar no parque com seus netos sem precisar parar a cada 10 passos para descansar as pernas. Ou o caso do Carlos, um motorista que passava o dia todo sentado e sofria com cãibras terríveis durante a noite. Ele sentia que suas pernas eram como troncos de árvore, pesadas e sem vida. Ao implementar a técnica de descompressão nos intervalos do trabalho, as cãibras sumiram e aquela sensação de queimação que o impedia de dormir simplesmente evaporou. Essas não são histórias isoladas. São relatos de pessoas que recuperaram a liberdade. Elas não apenas se livraram da dor física, elas recuperaram a autoestima.
É a alegria de poder ir a um evento social sem se preocupar em esconder as pernas, ou o alívio de deitar na cama e sentir as pernas relaxadas e não pulsando como se estivessem inflamadas. Essas transformações mostram que o corpo humano tem uma capacidade incrível de se regenerar quando damos a ele o estímulo correto. Quando você vê o brilho no olhar de quem voltou a ter autonomia, você percebe que esses 5 minutos são, na verdade, um investimento na sua qualidade de vida. Mas atenção! Embora os resultados sejam rápidos, existe um perigo real em ignorar os sinais que seu corpo está enviando agora. Muitas pessoas cometem o erro fatal de acreditar que as varizes são apenas um probleminha que pode ser deixado para depois. Elas pensam, amanhã eu começo, ou é só uma dorzinha, eu aguento. Mas eu preciso ser muito honesto com você. O seu sistema circulatório não espera a sua boa vontade. Quando o sangue fica parado, ele não está apenas descansando nas suas veias. Ele está oxidando, inflamando os tecidos e criando um ambiente perigoso. Ignorar os sinais que suas pernas estão dando hoje, o inchaço, a cor alterada, o peso, é como ignorar uma luz vermelha acesa no painel do seu carro. Se você não agir agora para reativar o seu segundo coração, o quadro pode evoluir para úlceras de difícil cicatrização, ou, em casos mais graves, para a temida trombose venosa profunda, onde um coágulo pode se desprender e viajar pelo seu corpo. Não estou dizendo isso para te assustar, mas para te alertar. A saúde das suas pernas é a base da sua mobilidade e da sua vida. Cada dia que você passa sem estimular o fluxo correto é um dia a mais de desgaste desnecessário para o seu corpo. Você está em uma encruzilhada agora. Pode continuar esperando o pior acontecer ou pode tomar a decisão de mudar essa trajetória de forma simples e segura. Ao chegar até aqui, você já não é mais a mesma pessoa que começou a assistir a este vídeo. Agora, você detém o conhecimento que muitos médicos ainda ignoram. O poder de reativar a sua circulação através do seu segundo coração. Você entendeu que cremes e promessas milagrosas são apenas distrações e que a verdadeira cura vem da ativação mecânica e biológica do seu próprio corpo. O protocolo de 5 minutos que eu te mostrei é a sua ferramenta de liberdade. A partir de amanhã, você tem um compromisso com as suas pernas e com a sua saúde. Não permita que a rotina ou o desânimo te façam voltar ao estado de dor. Lembre-se das histórias de transformação que vimos e saiba que você também é capaz de alcançar esses resultados. Antes de encerrarmos, se este conteúdo foi útil para você, não se esqueça de seguir nossa página agora mesmo e ativar todas as notificações para continuar recebendo orientações que protegem sua saúde sênior. Deixe também o seu comentário aqui embaixo. Você sente mais dor no início ou no fim do dia? Eu quero muito saber a sua opinião e trocar experiências com você. Mas comece hoje. Levante-se, sinta o sangue fluir e recupere a alegria de caminhar sem medo. Suas pernas te carregam pelo mundo. Está na hora de você cuidar delas com o respeito que elas merecem. O seu futuro sem dores começa com esses primeiros 5 minutos. Um grande abraço e nos vemos na sua nova fase de saúde total.